A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Bendito é o nome do Senhor. Pai, obrigado pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela tua provisão. Não tem faltado nada às nossas vidas, mesmo em meio às tribulações e às lutas e os desafios da vida. O Senhor tem sido bondoso, gracioso, fiel em todas as suas promessas e tem sustentado as nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu querido, nós estamos então hoje com esse tema glorioso. Eu tenho visto muita gente em desespero, irmãos, as pessoas desesperadas por tudo que está acontecendo no mundo todo, né? Nós estamos vendo essa guerra ali na Europa e temos visto as consequências aqui também no Brasil, né? Preços absurdos, tudo está aumentando assim de forma terrível, e coisas básicas, né? Aquilo que é de necessidade tem aumentado e tem... Isso de certa forma cria um ambiente geral de desespero e de preocupações, né? Porque as coisas aumentam, mas a receita, a renda das pessoas não acompanham a mesma proporção. E eu estive meditando essa semana ali no meu canto de estudo, né? E olhando e vendo a situação, a gente tem percebido a quantidade de pessoas que tem aumentado nas ruas pedindo, né? Pessoas que estão, gente que lá no meu bairro, por exemplo, naquele viaduto que tem ali no retorno, nunca ninguém construiu nada lá debaixo do viaduto. Agora começaram a fazer barraca lá, muita gente com miséria e pobreza. E aí a gente olha esse cenário geral, e se a gente não buscar em Deus, você começa a tropeçar nesses problemas da vida. E hoje nós vamos entender uma coisa importante aqui, irmãos. É muito importante. Deus, ele tem um compromisso sério com aqueles que são seus. Ele jurou por ele, porque não tem ninguém por ele, por quem ele jurar. Ele jurou por ele que as suas promessas têm que se cumprir nas nossas vidas. Ele é um pai, e como um pai, ele não quer ver os seus filhos desamparados jamais, nunca. Então hoje nós vamos estudar sobre esse cuidado que Deus tem com os seus. Deus cuida dos seus, mas ele cuida não no geralzão, não. Ele cuida nos detalhes e ele cuida no individual de cada um daqueles que faz parte da sua família, da sua filiação. Filipenses capítulo 4 e versículo 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Então Deus é um Deus de riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, todas elas, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Então, o nosso Pai, segundo a riqueza que Ele tem, segundo o poder que Ele tem, Ele vai suprir o que? As necessidades. Você crê? E nós vamos ver isso hoje no nome do Senhor Jesus, o Senhor falando ao nosso coração. Fecha os teus olhos, que essa palavra possa abençoar cada coração aqui e os que estiverem pela internet, em nome de Jesus. Pai amado e querido, nesse momento tão precioso, nós nos reunimos para ouvir a Tua voz, porque a Tua voz nos dá uma tranquilidade,
nos dá um refrigério, uma paz, e ela nos enche de confiança, de certeza. A sua voz nos encoraja, nos empurra, nos motiva, nos orienta, para que nós possamos viver tão e somente as tuas promessas nessa terra. O mundo está em caos, desencarreado, meu Deus, para o caos. É caótico o que os nossos olhos físicos têm visto, os problemas tomando conta da humanidade, a fome, a miséria, o desespero por todas as partes do planeta. Mas nós temos aprendido de que o Senhor está no trono, e o seu trono é imbatível, é inabalável. O Senhor está governando e nada foge do teu controle. Tu és Deus e Senhor dos céus e da terra. E hoje, meu Pai, queremos ouvir o Senhor falar ao nosso coração sobre o cuidado, sobre o zelo, sobre o carinho que o Senhor tem por nós. Fala-nos e prepara-nos para mais uma semana de vitória, que nós possamos viver por fé, confiança absoluta nas tuas promessas. Que a nossa mente, o nosso coração estejam alinhados com os teus desígnios e os teus propósitos para a nossa vida. Usa-me como teu instrumento, apenas como teu instrumento, que eu desapareça, mas que todos nós possamos ouvir e ver o Senhor falando nesta manhã gloriosa, que possamos ser edificados por ti. Fala ao coração dessa pessoa que pela internet vai ouvir esta mensagem, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Bom, amado, Deus cuida dos seus, e Ele cuida por quê? Ele cuida porque primeiro Ele é Pai. Já viu algum pai que ama os filhos não cuidar dos filhos? Não, não faz isso. Todo pai que ama os filhos cuida dos seus filhos. Então, Deus é Pai de todos nós. Nós, os que fomos escolhidos, eleitos por Ele. Por isso que Ele cuida. Segundo, Ele cuida porque Ele tem riquezas. Ele pode cuidar, Ele sabe de onde tirar. Ele tem riquezas. E terceiro, porque Ele tem um propósito maior para cada um de nós. Sabe, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela demonstra constantemente Deus cuidando de forma muito gloriosa e profunda daqueles que são seus. E hoje nós vamos ver alguns exemplos disso. Então eu quero que você pense comigo: Deus cuida da nossa existência e necessidade humana. Será que Deus está envolvido com aquilo que é humano, básico, o básico da vida? Será que Deus está mesmo interessado em fazer com que a nossa existência seja por Ele cuidado? Ou será que Deus é Espírito e Ele não está nem aí sobre o pão de cada dia, sobre a água, sobre a nossa existência? Será que Deus fala, não, eu estou preocupado com o seu espírito só, a sua carne, as suas necessidades humanas, eu não estou nem aí? Será que é assim? Não é. Deus cuida de nossa existência nos detalhes, irmãos. É a vontade dEle que nós tenhamos nessa terra todas as necessidades supridas. É a vontade de Deus. Isso você tem que colocar na tua mente, no teu coração. Não, Deus é por mim, Ele cuida da minha vida, Ele quer o melhor para a minha vida. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus. Nós vamos agora caminhar em Mateus 6 aqui, versículo 25, alguns versículos. Vamos estudar isso aqui. Jesus disse, olha o que Jesus disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Vamos parar aqui. Jesus, Ele não está dizendo que você tem que ficar em casa dormindo e não ir trabalhar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, não fique nessa vibe que está o mundo, nesse desespero que está o mundo. E agora, como é que vai ser? As coisas estão aumentando. E agora, como é que... vai passar fome, como é que eu vou fazer? Sabe essa vibe, esse desespero que está tomando conta dos corações de muita gente? O Senhor diz, não fica preocupado com isso não. Não
Não fique cuidadoso com isso, pelo que você vai comer e pelo que você vai beber. Comida e bebida, água e o pão, o básico. Jesus está falando sobre o básico, a necessidade básica humana. Ele falou: não quero que você fique desesperado por isso não. Aí ele diz: nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Olha, ele está falando sobre as nossas vestes, as roupas. Percebe que ele está falando de detalhes? Lógico que é coisas básicas, mas de detalhes. Comida, bebida, vestes. Ele está dizendo: não quero que você fique desesperado por isso. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Aqui ele começa a mostrar que existe algo mais precioso do que tudo aquilo que faz parte das necessidades humanas. Ele diz: a vida, que foi dele quem nos deu, é mais importante do que o pão e a água e as vestes. O corpo que ele nos deu, que nos formou, é mais importante do que as vestes. O que ele está dizendo? Olha, preste atenção, aquilo que você tem na sua mente como prioridade, não pode ser isso, se é as coisas desse mundo básico da existência humana. Não priorize isso, não perca os seus pensamentos, o seu sentimento com isso. Mas esteja preocupado com aquilo que de fato é importante. A vida é importante, irmãos. Quando ele fala a vida aqui, ele está falando sobre os pensamentos, os sentimentos, todo o ser. Se você fica preocupado, desesperado por aquilo que é a necessidade humana, o que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que vai fazer, as vestes, sabe? Você esquece de se preocupar com a vida. A vida é a saúde emocional, mental, espiritual, são as relações. Ele está dizendo isso, que a vida é muito mais importante, o corpo é muito mais importante do que essas coisas básicas. Ele vai continuar no versículo 26, ele fala: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. As aves dos céus. Quem é que já consegue agora, nessa loucura do mundo, você consegue parar para ver um passarinho? Jesus, ele é fantástico, que Jesus ele sempre trabalhou o lado emocional das pessoas, irmãos. Eu li um livro uma vez do Augusto Cury, e ele fazendo uma analogia e fazendo uma análise dessas palavras de Jesus, ele mostrando sobre a importância. Jesus, ele pegou o povo e fez o povo começar a olhar os pássaros, a natureza, e o povo preocupado. Nos dias de Jesus é uma preocupação enorme. O Império Romano escravizava o povo vivia na miséria, muita pobreza, e Jesus ele começa a trazer o povo para observar a natureza. Ele diz: olha os pássaros, olha que lindo, eles não trabalham, não plantam, não juntam em celeiros. Ele começa a levar o povo a valorizar a criação de Deus, a glória de Deus. Quando você olha para a natureza, quando você olha para os pássaros, quando você olha para os animais, quando você olha para tudo que Deus criou, você começa a ter um refrigério e ver o poder de Deus manifestado. E ele começa a dizer: olha, eles não fazem nada, eles não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial então você vê o poder de Deus. Então, não trabalha, não estuda, não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros. Mas você já viu algum passarinho morrer de fome? Já viu? Não, procura na internet. Procura na internet se tem algum passarinho, algum documentário de um passarinho que morreu de fome. Deus cuida deles. Agora, o que ele vai falar aqui é o que você precisa agora refletir comigo. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Olha o sentimento que você tem que ter no peito. Bom, se Deus cuida dos passarinhos, se os passarinhos, os animais, são cuidados no detalhe por Deus, e nenhum deles passa fome,
Ainda que eles não trabalham, não ajudem celeiros, não semeiam, eles não passam fome. E não foi por causa dos passarinhos que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu por causa de nós. Então, qual é o valor que você tem dado diante de Deus? Qual é o valor que qual o pensamento que você tem de valor, de seu valor a Deus? Você consegue levantar de manhã e falar: nossa, eu sou especial, precioso para Deus, Deus cuida da minha vida, eu sou filha de Deus, assim, muito especial, Deus tem um carinho muito grande por mim. Se você não cultivar esse sentimento, você não vai ter a sensação de que Deus está cuidando da tua vida nos detalhes. Jesus, ele queria que aquele povo deixasse de olhar para todas as crises, os problemas que tinha, a fome, a miséria, as dificuldades que tinham na vida naqueles dias, que não eram poucas, não é muito diferente dos dias de hoje. Ele queria que o povo deixasse de olhar para aquilo e começasse a se valorizar diante de Deus. Quando isso acontece, sabe o que é que afeta as nossas emoções? Você conversa 5 minutos com uma pessoa, você vê se ela é uma pessoa que se valoriza diante de Deus ou não. Quando a pessoa começa a expor as mazelas desse mundo, e a pessoa começa a expor os seus problemas, tribulações desse mundo, o sofrimento desse mundo, você começa a perceber que a pessoa não se valoriza diante de Deus. Mas você conversa com uma pessoa e ela diz: não, eu sou abençoado em Cristo Jesus, sou mais que vencedor, as tribulações e as lutas dessa vida não tiram o meu valor em Deus, eu sou muito precioso ao Senhor, por causa de mim, por causa dos meus irmãos, por causa da minha família, o Senhor Jesus na cruz do Calvário deu a sua vida e me salvou e me resgatou. Você então começa a ver que essa pessoa, ela sabe do valor que ela tem. Tem até aquele louvor maravilhoso, né? Você tem um valor, você é especial, o Espírito Santo habita em nossas vidas. O primeiro caminho para a gente poder ter um sucesso glorioso na vida, irmãos, é a gente poder se olhar e falar: eu sou precioso em Cristo. É você ter esse pensamento, essa sensação. Não importa se o mundo fala: não, mas você é isso, porque o seu carro é aquilo, porque você, o seu CPF, porque o seu RG, porque... Não, o mundo fala isso. O mundo diz: esse aqui é pobre, esse aqui é rico, esse aqui é negro, esse aqui... O mundo que faz isso. Deus não. Você tem que se valorizar, você tem que dizer: não, eu sou precioso. O Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo, o Senhor me formou no ventre em meio a muitos problemas familiares, o Senhor me sustentou aqui. Ele é um Deus poderoso, e eu me sinto amado por Ele. É isso? Você se sente amado por Deus? Amém. Amado, mas amado no duro mesmo. Então você tem que se valorizar e você tem que falar: olha, Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai cuidar. Então Jesus, ele começa a trabalhar as emoções do povo, começa a trabalhar os pensamentos, o foco. Qual é o foco que esse povo estava tendo aqui naqueles dias? E hoje, qual é o foco? Nos problemas, na guerra, na morte, na destruição, no sofrimento, na carestia. E está aumentando. E o povo está com foco nisso. E Jesus começou a dizer: olha para os pássaros. Vocês têm muito mais valor para Deus do que os pássaros. Se valorize. Se veja precioso em Cristo. Versículo 27, ele fala assim: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados e acrescentar um côvado à sua estatura? Deixa eu te falar uma coisa: eu nunca vi ninguém resolver um problema com preocupação. Inclusive os especialistas dizem que os problemas, você consegue achar soluções quando você justamente relaxa, para, respira fundo, oxigena o cérebro, dá um tempo, um stand-by, e daqui a pouco você consegue ter uma saída. Se você fica sem dormir, desesperado, preocupado, vai para um canto, vai para o outro, aquele desespero: como que vai ser, e agora, o que vai acontecer comigo, e agora, como é que vai ser? Sabe quando você começa a viver assim? Os problemas tendem a piorar. Então Jesus diz: as suas preocupações não podem mudar nada, nem um côvado.
nem um centímetro, vamos trazer para a nossa realidade, nem um centímetro, a sua preocupação, o seu desespero não vai alterar nada no curso. Até porque os planos de Deus para a nossa vida não serão alterados em nada. Sabe, irmãos? Não serão alterados. O que Deus determinou, meu queridão, pode descansar, porque vai cumprir. Deus não vai falar, não, olha o anjo, o Miguel, o arcanjo, o Gabriel, eu estou preocupado aqui porque eu fiz um plano para o Josué e agora não sei, então não está dando certo. Você acha bem que Deus Ele não vai fazer isso. Não, os planos que eu fiz não pode ser frustrado, vai ter que se cumprir. Não. Versículo 28. E quanto ao vestuário, ele começa, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Primeiro ele manda olhar os pássaros. Quando você sair daqui hoje, vê se você começa a olhar um pouco mais a natureza, contemplar a beleza que Deus fez. Agora já passou a primavera, está começando o outono. Mas irmãos, na primavera você vê aquelas árvores lindas, aquelas flores lindas, maravilha. Jesus ele começa a fazer isso com o povo. Olha os lírios, olha como é que está lindo. Olha as flores lindas, maravilha. Quem é que fez isso? Quem é que vestiu esses lírios dessa forma? Como lindos são, crescem. Não trabalham nem fiam para que isso aconteça. E aquilo brota, que é a coisa mais linda. É Deus falando assim, olha, assim como eu tenho esses detalhes na natureza, eu cuido desses detalhes, eu também cuido da sua vida nos detalhes. Às vezes eu fico pensando assim, irmãos, como que Deus nos fez encontrar? Eu falo, gente, como é que pode? Sabe os encontros que nós tivemos na vida? Hoje nós somos uma família espiritual. Eu fico pensando, gente, eu lá em Guaíra, 27 anos da minha vida, nasci, fui criado lá, vim parar aqui em Atibaia. Eu fico pensando, aí eu falo, mas o pessoal falava assim para mim assim, cara, você vai sair daqui de Guaíra, você nunca saiu de Guaíra, você vai voltar. Até um pastor amigo meu lá, que era amigo meu na época, você não fica lá nem 2 meses, eu conheço lá, você volta. Colega de trabalho chegou e falou, você vai passar fome lá de Atibaia, lá é custo de vida alto, meu irmão mora em Itatiba lá. Rapaz, você não vai conseguir, você vai pelo correio, cara, esse salário, nossa, você vai passar fome. E eu ouvi isso assim, faltou o pessoal me amarrar, segurar para não ir embora, sabia? Os parentes caíram na cabeça, o mundo caiu. Imagina. Aí o Senhor nos trouxe aqui, a gente conhece o irmão Zezinho, conhece a irmã Tércia, daqui a pouquinho começo a pregar o Evangelho na graça, aí na rádio, daqui a pouquinho vem o Moivo aqui, irmã José, aí já começa a chegar outro. Josué um dia, encontrei lá, falei, rapaz, tem que ir para a igreja, ouvi a palavra de Deus, vai. Ele foi, veio, está aí até hoje, sabe? E a gente começa, e as histórias começam a se entrelaçar, sabe, Deus no detalhe, irmãos. E eu vejo isso na minha vida nos detalhes, todas as vezes que eu passo por uma situação de tribulação, uma situação de escassez, Deus aparece nos detalhes falando aqui, fala, nossa, como é que pode uma coisa dessa? Nos detalhes ele faz isso. Presta atenção no que Deus está fazendo na tua vida, que você vai perceber isso. Em nenhum momento o Senhor nos desampara, irmão, mas em nenhum momento ele arreda o pé e diz, não faz isso. Até quando nós somos desobedientes, Deus fica conosco e fala assim, olha, eu vou te corrigir, mas eu não vou te abandonar. Você é meu filho, eu te amo. Ele não abandona. Então aqui, os lírios do campo, coisa linda, começa a observar e você vai ver o cuidado de Deus sobre a tua vida. Versículo 29, versículo 30, aí ele fala assim, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, que são os lírios do campo, que o Senhor cuida. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e no outono já não existe mais, acabou. O inverno desapareceu, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então o Senhor está dizendo, sabe as necessidades humanas, comida, bebida, vestimenta,
sabe aquilo que é básico para viver? Ele está comprometido com as nossas vidas. Você crê nisso, irmãos? Sabe o que você tem que fazer agora todo dia de manhã? Quando você levantar, levanta de manhã e diz: o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades nesse dia. Eu vou comer bem, vou beber, vou ser vestido. O Senhor vai cuidar da minha vida. Quando alguém chegar e fala: não, mas você viu o preço que está, olha, está caro, mas subiu. Você fala: sim, mas Deus está cuidando da minha vida. Ele está cuidando da minha família. Ele vai suprir tudo. Ele cuida. Olha o versículo 31. Vamos lá, diz assim, ó: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? Não é assim? Que o mundo vive. O que comeremos? O que beberemos? Com que vestiremos? Ai meu Deus, está tudo muito caro, está difícil, e agora? E o desespero começa a tomar conta. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe, Deus sabe, que necessitai de todas estas coisas. Deus sabe, irmãos, o que nós precisamos. Ele sabe. E Ele não somente sabe, como Ele está comprometido em nos cercar de provisão. O salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado, mendigar o pão. Ele pode passar as tribulações da vida que passar, os perrengues da vida, mas Deus vai suprir a necessidade dele e da sua família, porque Ele é fiel. Ele é fiel, irmãos. O Pai, Ele conhece tudo o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece nos detalhes da nossa vida. Então não entra na vibe desse mundo, irmão. Não deixe as suas emoções se perturbar, o seu coração ficar angustiado, você perder sono. Não fique preocupado ao ponto de você ficar desesperado. Não faça isso. Descansa o teu coração, porque o Pai Celestial sabe de todas as coisas que nós precisamos e necessitamos nessa terra. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que eu tenho que trabalhar, que você tem que trabalhar, que nós temos que comer, que nós temos que beber, que nós temos que vestir, nós temos que sustentar nossa família. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. São coisas que às vezes você nem precisa de comunicar a Ele, porque Ele já sabe. Você fala: oh Senhor, eu já sei, eu já sei. Pode só confiar, fica certo de que eu vou te encaminhar. Agora vamos lá. Deus cuidou do povo de Israel, irmão, por 40 anos no deserto. Você sabia disso? 40 anos. Não, mas irmão, é deserto. Não é assim igual na Taguinha de Baia que tem. É deserto, irmão, deserto. Quem já foi no deserto aqui? Eu nunca fui. Irmão, é deserto. Deserto não tem supermercado, irmão. Não tem açougue. É deserto, irmão. É deserto. O negócio é bicho feio. 40 anos o povo de Israel caminhando no deserto. No deserto, irmão, deserto. De dia, 50 graus Celsius. Aquele calorzão terrível de torrado. De noite, 50 graus negativo. Deserto, irmãos. Você olha, você só vê areia. 40 anos caminhando no deserto. 3 milhões de pessoas. E Deus sustentou o povo de Israel por 40 anos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que faz um projeto no deserto? Esse Deus que 40 anos, amados, o povo andando 40 anos no deserto e o sapato não envelheceu e a roupa não envelheceu. E Deus sustentando. É o meu povo. Tirei eles do Egito. O Senhor nos tirou do Egito, irmãos. O Senhor nos tirou da idolatria, da mentira, da escravidão da lei. Nos tirou da escravidão do pecado. Ele nos arrancou de lá. Sabe para quê? Para sustentar a nossa vida, para suprir a nossa vida.
Ele tirou o povo de Israel do Egito, que vivia como escravo, tinha lá a comidinha do dia a dia, mas viviam como escravo. Ele deu uma promessa ao povo que introduziria o povo na Nova Canaã, mas o povo teve que caminhar por 40 anos no deserto. E aí eles perceberam Deus sustentando a vida deles. Roupa não envelhecia, sapato não envelhecia. É o poder de Deus, irmãos. Aí ele diz assim, Salmo 105, versículo 38 ao 41, diz que estendeu uma nuvem como coberta. Então, de dia, o Senhor colocava uma nuvem como uma coberta. 50 graus no deserto, morre todo mundo, sim ou não? Então, ele estendeu uma nuvem como coberta. Então, sabe aquela nuvem que o sol está muito quente, você vê que ela passa, né? Só que ele fazia isso o dia todo, e o povo de baixo, e ele sustentando o povo. E à noite, que era 50 graus negativo, frio, gelado no deserto, um fogo para iluminar de noite. Aí ele colocava uma fogueira quente para aquecer o povo de noite. E Deus de dia e Deus de noite, Deus de dia e Deus de noite, cuidando dos detalhes para o seu povo, guardando e suprindo a necessidade do seu povo, conduzindo o seu povo em vitória. Aí ele diz que eles oraram e Deus fez vir codornizes e o fartou de pão do céu. No deserto, Deus mandou comida, pássaro, codornizes para o povo comer fresquinho no deserto. Já viu o deserto ter um monte de pássaro? Que negócio é isso? Deus mandou lá, não vai lá, 3 milhões de pessoas comendo. E vai comer, hein? E como come? Imagina, 3 milhões. Imagina. Então, eles se fartaram de pão no deserto. Em meio ao deserto, a escassez, eles se fartaram de pão. Aí diz que abriu a penha, a pedra, dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio. Então, no deserto, irmão, o Senhor fez a rocha, irmão, não é poço não, é artesiano, a rocha, jorrar água potável para o povo de Israel beber. 3 milhões de pessoas bebendo água da rocha. Olha o milagre que Deus fez. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus é o mesmo Deus de Israel, é o Deus que nós servimos, irmãos? Então, saia daqui com essa certeza no seu coração. Viva, vamos viver esse milagre de Deus em nossa vida, todo dia. A sua confissão tem que estar alinhada com isso aqui. Os problemas existem, as tribulações, as más notícias, e tudo está aí colocado para nós todos, nossos olhos estão vendo isso aí tudo. Só que isso aqui tem que ser a razão da nossa fé. Não, mas Deus sustentou Israel no deserto por 40 anos. Não faltou nada, nem roupa, nem calçado, nem comida e nem água. Não vai faltar para a nossa vida. Amém, irmãos? Não vai faltar. Deus sabe de onde trazer recursos. Escute o que eu estou dizendo para você. Ele sabe de onde trazer recursos para sustentar a nossa vida. Pode ter certeza. Aí ele diz no versículo, olha só, Deus cuidou do profeta Elias, cuidou do povo de Israel. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia. De propósito eu fiz isso aqui. Vamos lá, abra a tua Bíblia, 1 Reis capítulo 17. Sua Bíblia, seu smartphone, ou então você que não tem Bíblia, você preste atenção no que eu vou ler aqui. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Deus cuidou do profeta Elias, irmãos. Olha o que Deus fez com esse profeta. Diz assim, 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias, por ordem de Deus, foi lá e falou que haveria uma seca terrível em Israel. Depois veio a ele a palavra do Senhor. Então, depois que ele entregou a palavra ao rei, veio a ele, ao profeta, a palavra do Senhor dizendo: agora você vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, profeta, vai lá para um ribeirinho que tem lá, fica lá quietinho, e há de ser que beberás do ribeiro, a água,
bebida, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustente, comida. Vai vendo. Foi, pois, e conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Você acredita nisso? Eu creio. Corvos, irmãos. Sabe o que é corvo? É um tipo de urubu. Urubu não aguenta ver uma carne, irmão. Come tudo. E Deus falou: urubuzinho, essa aí você não pode comer. Você vai ter que levar lá para o profeta. E é todo dia, de manhã. Pão e carne. Levava para ele fresco, irmão, fresquinho. Pão e carne. Como também pão e carne à noite, irmãos. Olha os detalhes que a Bíblia traz para nós. Deus dando detalhes, de manhã e à noite. De manhã e à noite. Água do ribeiro, pão e carne que o corvo vai trazer. Provisão de Deus, Deus suprindo. Você tem que crer nisso. Amém, irmãos? Creia nisso, Ele vai fazer isso na tua vida. Nunca deixe que as ideias desse mundo roubem no teu coração essa certeza de que Deus cuida de você e da tua casa. Eu já vivi momentos extremos na minha vida, irmãos, e Deus sempre usou pessoas para chegar e dizer: não, está aqui. Eu falo: uau! E você pode ver que na tua vida também é assim. Para e pensa. Isso aqui demonstra o caráter de um pai. Ele não era um profeta chamado por Deus? Escolhido por Deus? Você não é escolhido por Deus? Você não é um eleito de Deus? Um abençoado de Deus? Um filho de Deus? Então Deus não pode nos abandonar. Amém, irmãos? O caráter de Deus, ele não é um mau caráter. Ele não pode deixar nós à deriva. Ele não faz isso. Ele escolheu o profeta. Primeiro ele revelou para o profeta que viria um momento de crise, de seca, e era terrível. E ele falou para o profeta: agora você vai lá para aquele, lá naquele ribeirinho lá, fica lá. E eu vou mandar comida e pão lá para você. Ele ficou quietinho lá. De manhã comia, à noite comia também. E o corpo chegar, obrigado, corpo. Mais tarde você volta. Comia e... Daqui a pouquinho, irmãos, secou o ribeiro. Secou o ribeiro. Vamos seguir aqui para você ver. Aí no versículo 7 fala assim: sucedeu que passado dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E agora? Secou o ribeiro. E agora? Deus falhou. Deus falhou. Falou nada. Olha o versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: irmão, Deus sempre está falando conosco. Sempre é a palavra do Senhor que vem para nos orientar em momentos extremos da nossa vida. Pare e pensa para você ver. Secou o ribeiro, iria dar uma olhada no caduara. Aí veio a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ai, meu Deus do céu. Olha a loucura, cara. É por isso que eu falo, viver a fé em Deus, irmão. Você não pode querer viver de forma muito natural, não, porque não dá certo. Não dá certo, tem que ser sobrenatural. Então está lá o Elias no ribeiro, bebendo, com o corpo, trazendo, de repente secou. Deus vem e fala: agora você vai lá para Sarepta. Tem uma viúva lá que vai viúva, Senhor, vai. Ajuda aí. Não tem uma família robusta, que tem dinheiro para poder me bancar, não, viúva, vai lá. É ela que vai sustentar você. Mas viúva naquela época era pobre. Toda viúva na época era muito pobre, porque mulher só veio ter condição em termos financeiros no século 17, 16, irmãos. Com a Revolução Industrial. As mulheradas sofriam absurdo no passado, era 100% dependente dos homens.
não poderia trabalhar, e aí quando morria, não tinha INSS, irmãos, não tinha pensão. Que pensão? Que pensão? Tanto é que lá na velha aliança, a obrigação entre Israel, os dízimos, por exemplo, que eram levados em Israel, que eram comidas, mantimentos, era lá para a tribo de Levi, de sacerdotes, era justamente para sustentar as viúvas e os órfãos. Porque, querido, quando o homem morria naquela época e a mulher ficava viúva, a viúva era pobre, ficava pobre, não tinha nada, pobre, cara. Pobre, mas pobre. Aí Deus manda Elias ser sustentado por uma viúva. Está vendo? O que eu falo para você, que a gente tem que ter uma visão espiritual de Deus. As pessoas têm uma visão muito materialista e muito visual apenas. Não conseguem enxergar além. Eu lembro que uma vez eu participei de uma palestra numa semana de administração aqui na USP, e sobre empregabilidade, e aí eles trouxeram um especialista da USP aqui de São Paulo em gestão de pessoas, e ele falou sobre essa questão dos jovens ter aquela visão de estar fazendo faculdade e eles pensarem assim: não, eu quero um emprego numa grande empresa, eu quero trabalhar numa multinacional, uma grande empresa. E aí ele disse: você que pensa dessa forma, você vai engessar a sua capacidade de crescimento, porque você vai chegar numa empresa que já tem todos os processos feitos, tudo arrumados, então possivelmente você não vai crescer muito, já está tudo certo lá dentro da empresa, você vai ficar lá, naquela função. Mas se você for para empresas pequenas, inclusive empresas familiares, que está cheio de problema para resolver, um monte de problema, aí você vai crescer, você vai aprender a lidar com a situação, você vai ficar. Então a nossa visão é uma visão muito de aparência. Então Deus, ele vem e fala para o profeta assim: olha, é uma viúvinha pobre, eu vou mandar ela te sustentar nessa seca toda que está aí, nessa crise que está aí, ela vai te sustentar. Se o profeta não tivesse uma conexão mesmo de obediência a Deus, ele ia dizer: não, desculpa, mas vê outra pessoa aí, vê uma família bem estruturada, eu sou profeta, uma viúva, me ajuda aí, cara, eu não vai dar, viúva não. Mas ele foi. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, num vaso um pouco de água que beba. Ele não perguntou se tinha, não. Deus não tinha falado que ela ia ter que sustentar ele? Ele chegou e falou assim: vai lá e busca um garrafão de água boa para mim. Chegou, já chegou pedindo. Mas é viúva. E indo ela buscá-la, ele a chamou e diz: tem outra coisa, peraí, só a água não funciona não. E traz um pão, um bocado de pão, bem caprichado, porque a gente vive pão e água, cara, eu preciso de comer aqui. Deus falou que você vai me sustentar, vai lá buscar, que eu estou com a barriguinha vazia. Vai lá. Ele não perguntou se ela, olha, você tem lá um pão? Não, ele mandou. Ele falou: mas Deus falou que ela vai sustentar, então eu vou chegar pedindo. Me traz água e me traz pão para comer. Vai lá. Você sabe essa convicção de vida, quando você chega no início de um dia e você fala assim: Senhor, obrigado, porque nesse dia o meu cerebro vai transbordar. Sabe essa convicção de que Deus vai fazer você voar naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano? Você tem que ter essa convicção. Ele chegou com essa polpa toda, chegou lá e falou: busca água para mim e pão, porque eu tenho que ser sustentado. Parece meio isso, falta de educação desse profeta aqui, mas ele estava mostrando que ele confiava na palavra de Deus. E aí, para terminar, irmão, vamos lá. E indo ela buscá-la, ele chamou e disse: traz também um bocado de pão. Versículo 12: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, eu apanhei 2 cavacos, vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ela apresentou uma situação caótica, que é a situação do mundo hoje, irmãos. Aqui era a hora dele falar assim: nossa, é verdade, e agora?
Nossa, você não tem nada, você vai comer só você e seu filho. Não, mas ele tinha uma promessa. Você tem uma promessa, não tem, irmão? Você tem ou não tem? Você tem uma promessa de Deus. O Senhor disse, é segurança, é confiança, é o ano da esperança. Você tem uma promessa de Deus, irmão. E Elias disse, não temas. Não tem essa conversa não, não vem com essa conversinha aqui não. Vai lá, conforme a minha palavra, faz primeiro um bolo para mim pequeno que eu estou com fome. Sabe, a confiança em Deus, irmãos, a confiança em Deus. Depois você faz para ti e para o teu filho. Pode fazer para mim, eu estou com fome, Deus mandou, e você vai ter que me sustentar. Eu não posso morrer de fome aqui, sou profeta. Vai lá, faz o bolo para mim, obedece a minha palavra. Porque assim diz o Senhor Deus, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Sabe essa coisa de confiar em Deus, irmãos? Acreditar que Deus é na tua vida, que nada vai faltar, que os teus celeiros vão se multiplicar. Sabe que aquele salário que você recebe todo mês, que os seus companheiros dizem que é uma miséria, você tem que falar, isso aqui vai multiplicar, cara. Vai multiplicar, e eu vou fazer tudo que Deus prometeu para a minha vida fazer com esse salário. Fé, confiança. Nós não fomos chamados para viver de forma natural, irmãos, para ficar olhando para aquilo que os nossos olhos veem. Não, a palavra do Senhor Deus diz que está conosco, Ele cuida de nós e nós temos que crer nisso. O mundo tem que saber que há um Deus provedor nas nossas vidas. Não abra a tua boca para reclamar do que você ganha. Não abra a tua boca para reclamar da sua casa. Não abra a tua boca para reclamar da sua renda, dos seus negócios e de ninguém. Abra a tua boca para dizer que Deus cuida de você e da tua casa. Amém. Olha o profeta, olha a atitude que o profeta está e pode fazer para mim. Não vai faltar nada. E a Bíblia diz que nada faltou, que conforme a palavra do profeta aquilo aconteceu. Deus cuida do profeta. Segundo e último, Deus cuida do nosso futuro eterno. Olha o que diz a palavra do Senhor, João 10, 28. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Deus cuida das nossas necessidades físicas, humanas, e Ele cuida do nosso futuro. Olha o que diz lá em Judas capítulo 1, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, Ele cuida até para que nós não tropecemos. Ele cuida, Ele é poderoso, e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Ele cuida das nossas necessidades básicas, humanas, e Ele cuida do nosso espírito, do nosso futuro espiritual eterno. Ele cuida, Ele garante que nós vamos chegar intacto, irrepreensível e vitoriosos perante Ele na eternidade. Eu creio nisso, irmãos. Há um Deus vivo, não é um Deus qualquer que é feito por mãos de homem, um mitológico, imaginário, não, um Deus vivo, único, que cuida de nós. Então você tem que ter esse sentimento forte e não deixa que a sua mente e a sua confissão se contamine por esse mundo, e mantenha a sua confissão em Deus e na palavra do Senhor. Diz: Deus cuida de mim, e Deus cuida da minha casa e da minha família, de tudo da minha vida. Essa é a palavra do Senhor nesta manhã. Assim seja, assim seja. Acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.